IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. A paz do Senhor para todos, eu sou o pastor Isidro. Estamos falando diretamente da sede da ADEB, Igreja Assembleia de Deus de Brasília, cujo pastor-presidente é o pastor Acival Pereira Xavier. E hoje estamos iniciando mais uma aula da EBD, cujo tema é Jesus, o discípulo e a lei. Neste momento, nós queremos convidar a todos para orarmos iniciando esta aula. Pai querido, te pedimos a tua direção, a tua bênção sobre esta aula. Usa esse tema, usa essa lição para a edificação, a consolação e a orientação de todos nós. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a leitura que dá base para a lição de hoje, a lição número 3, como eu já disse, está em Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Iremos agora passar para o textuário da lição. O textuário se encontra, conforme está em tela, em Mateus, capítulo 5, verso 20, que diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, verso 20. Já a verdade prática, minhas irmãs e meus irmãos, tenha o seguinte pensamento. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da sua vida. Muito bem, passemos agora para a leitura bíblica em classe. Como já dissemos, está em Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 20. O verso 17 diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje ela está dividida, conforme está em tela, nos seguintes conteúdos ou seguintes tópicos. Primeiro, Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, a letra da lei, a verdade do Espírito. E o terceiro tópico, o terceiro ponto, a justiça do reino de Deus. Os objetivos da lição são três. Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. 2, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E terceiro, conceituar a justiça do reino de Deus. Dito isso, passemos agora para a introdução da lição. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje, como nós sabemos, já falamos, é a lição número 3. E aí na introdução da lição, conforme está em tela, está bem claro. Observe, nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Então, basicamente, a lição vai girar em torno sobre o que está bem colocado aí de vermelho. Vamos sintetizar a introdução. Observe, no Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça
deve transcender a dos escribas e fariseus. Aí está a introdução, não é? Ainda sobre a introdução, eu quero trazer algumas observações para os irmãos. Observe, meus irmãos. Ao nos depararmos com Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20, nós vemos que Jesus, não é, ele dá continuidade ao sermão da montanha, ok? Isto é, em Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20, Jesus começa a apresentar o quê? A sua interpretação da lei em contraste com a interpretação dos escribas e fariseus. Então, fechando a introdução, Mateus 5, 17 a 20, Jesus continua, é a continuidade. Só que ele agora vai enfatizar, vai apresentar a sua interpretação, o seu entendimento, o seu ensino da lei em contraste ao que os mestres e fariseus, os escribas, não é, interpretavam. Dito isso, vamos lá, tópico 1. O tópico 1 da lição, está aí em tela, tem como assunto: Jesus cumpriu toda a lei. Aí está bem claro, né? Aí vem 1.1, um compromisso com o passado. E aí observe que nós até grifamos, né? Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado, relativo aos ensinos da lei e dos profetas, né? É tanto que a expressão "não pensem" revela o quê? Exatamente isso, ok? E Jesus, conforme está de azul, sabia que o ensino da antiga dispensação, isto é, da dispensação da lei, era valioso, era verdadeiro, e jamais ele, Jesus, ousaria ser um revolucionário ou vir com o intento de destruir aquilo que, obviamente, a lei dizia. O próprio apóstolo Paulo confirmou isso em Romanos 3,31. E de vermelho aí, fechando o ponto 1, observe, assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Graças a Deus, isso é importante, né? E aí eu quero trazer algumas ideias sobre esse ponto 1 para clarear o entendimento. Observe, Jesus, como vimos aí em tela, não veio desfazer da lei. Não. Ele veio com o objetivo de cumpri-la, de defendê-la daqueles que a interpretavam ao seu bel prazer. O que Jesus Cristo queria era simplesmente, minhas irmãs e meus irmãos, reorganizar tudo aquilo que os escribas e fariseus haviam desorganizado, escravizando o povo com seus sistemas religiosos, pesados, com leis e normas, sem qualquer respaldo divino, conforme o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 23. Fechando. Jesus, portanto, como nós vimos aí em tela, né, não era um pregador de novidades. Ele não veio pregando novidade. O seu objetivo qual era? Era levar cada pessoa a entender que seu propósito maior era que todos se voltassem à palavra de Deus. Então, fechando, Jesus veio com o objetivo de cumprir a lei e de interpretá-la, dar a ela um novo sentido, né? Não no sentido de novidades, não. Veio com o objetivo de dar o verdadeiro sentido à essência da lei. Dito isso, passemos para o ponto 2, estamos no tópico 1, Jesus cumpriu toda a lei, vimos que ele tinha um compromisso com o passado, com a lei, com aquilo que era bom, positivo, e agora vejamos, 2, Jesus, lógico, né, não veio destruir, desfazer, abrogar a lei, conforme está em tela, vejamos. 2, Jesus não veio destruir a lei. Observe, como está de vermelho, para muitos opositores da época, os escribas, os fariseus, Jesus era um agitador, era um revolucionário, era alguém que veio ou que estava com a intenção de desfazer tudo o que aqueles mestres diziam ser verdadeiro. Mas não foi esse o intento de Jesus, não foi esse o intento, né? Entretanto, nós marcamos aí, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou, buscou ensinar de forma correta sobre a justiça. E ele ensinou conforme Moisés, a lei e os profetas. Em momento nenhum, Jesus saiu desses princípios. De azul em tela, observe. No lugar de enfraquecer a lei, isto é, Jesus, em vez de enfraquecer a lei,
ele fez o quê? Ele devolveu o verdadeiro sentido a ela, né? Sentido esse abandonado por quem? Pelos mestres da época. Portanto, nós enfatizamos aí, Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, Jesus, Jesus é a continuação da revelação divina. E nós encontramos isso, por exemplo, em diversas passagens. Fechando, nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar o quê? Ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Voltando para cá, observe que eu quero trazer mais luz sobre esse ponto 2. Jesus não veio destruir a lei. Observe, minhas irmãs, meus irmãos. Jesus não somente cumpriu a lei, mais do que isso, ele deu uma honra sublime a ela, mais do que fizeram os escribas e os fariseus, que eram os doutores da lei. Uma vez que estes, isto é, os doutores da lei, a interpretavam de modo tão pesado que enfadava o povo, acrescentando tradições diversas, conforme o próprio Jesus diz em Mateus 23, 3. Portanto, os opositores de Jesus insinuavam que ele estava sabotando a revelação de Deus dada a Moisés. Porém, aqui temos que afirmar, longe disso, Jesus afirmou categoricamente que nem um i ou um tio da lei jamais passaria, ou passará, ou seria deixado de se cumprir. Em outras palavras, o menor símbolo da escrita judaica, né? O menor símbolo, a menor letra, jamais, mesmo sendo menor, não deixaria de se cumprir. A lição que aprendemos aqui, querido, é que Jesus, fato, ele veio para cumprir a lei e para interpretá-la e para que todos nós pudéssemos, de fato, entendê-la como estamos hoje estudando. Continuando, aí vem o ponto 3, né? Estamos no tópico 1, Jesus cumpriu toda a lei. Vimos no ponto 1.1 que ele tinha um compromisso em interpretar de forma equilibrada e sensata o que estava na lei e nos profetas. Vimos no ponto 2 que Jesus, ele veio não abirrogar, mas cumprir, mas dar um novo sentido, trazer à tona o que havia de melhor na lei. E agora, o último ponto, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei, conforme está aí em tela, né? Basicamente, esse ponto 3 é uma reafirmação do que nós já falamos. Então, vejamos aí em tela, observe. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, Mateus 5,17, do grego pleiro, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer e etc. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Aí vem a expressão que diz, foi dito aos antigos, eu porém vos digo, em Mateus 5, 21 e 22, né, demonstra claramente que ele veio com o objetivo de cumprir. Aí de vermelho, em momento algum, Jesus conflitou. Mais uma vez, Jesus não veio para trazer conflitos, para questionar, ele veio para cumprir e dar uma nova interpretação, nova no sentido de trazer à tona aquilo que no original foi dito e foi falado por Deus. De verde, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam a lei para abusar do povo, observe, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Né? Observe que o que era visto como com a sombra cedeu espaço para a realidade. Em outras palavras, a lei, né, ela tem a sombra, ela tem as figuras de linguagem, tudo se cumpriu. A lei é o tipo e o antítipo é o próprio Jesus. Aí vem, em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, concretizou-se fielmente. É o que diz Hebreu, né? Tendo Deus falado antigamente pelos profetas, nos falou pelo seu Filho. E a síntese desse tópico 1 é simples. Jesus apresentou um compromisso, não esqueça isso, meus irmãos, com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Jesus veio valorizar aquilo que Deus tinha dito, né? Tinha transmitido, tinha falado para Moisés e para todos os profetas do Antigo Testamento. E o que é que eu trago de novo sobre esse ponto? Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, observe, Jesus é o fim da lei.
Romanos 10, 4, Paulo diz que Jesus é o fim da lei, não é? E a lei, observe, a lei é a promessa, vou enfatizar, a lei é a promessa. Jesus é o cumprimento da promessa. Isto é, Jesus, a lei era a promessa. Na lei dos profetas, havia a promessa da vida do Messias. Jesus veio cumprir tal promessa. A lei era a sombra e Jesus é a realidade. Jesus cumpriu os tipos e cerimônias do Antigo Testamento para que esses não fossem mais necessários ao povo de Deus. Ainda nesse ponto, Jesus não somente cumpriu a lei, mais do que isso, ele deu uma honra sublime a ela, mais do que os escribas e fariseus. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, que o verbo cumprir implica que Jesus se sujeitou a tudo aquilo que a lei e os profetas disseram. É tanto que no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 30, quando ele disse para o Pai, quando entregou o seu Espírito, o Pai, está consumado. Ele veio, cumpriu tudo que a lei determinava e deu um novo significado, Ok? Que maravilha. Dito isso, meus irmãos, passando agora para o tópico 2, ou ponto 2, Conforme está em tela, o ponto 2, ou o tópico 2, aliás, traz o seguinte assunto: a letra da lei, a verdade do Espírito, Vimos no tópico anterior que Jesus cumpriu toda a lei. Agora vamos analisar que lei é essa. Qual é o sentido, o significado? Aí em tela está. O que a expressão letra da lei significa? Observe que é uma expressão muito debatida, muito polemizada. Vejamos, de vermelho aí, de acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao quê? Está bem claro aí, minhas irmãs, ao antigo concerto, Isto é, essa letra expressa os desígnios, isto é, a vontade, o plano, o projeto de Deus, em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra o próprio Romanos, a Epístola aos Romanos. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Portanto, aí nós destacamos a função da lei, olha só, meus irmãos, foi mostrar o quê? A malignidade do coração, a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu de pedagogos, isto é, como um pedagogo, um guia, aquele que conduz o aluno até o mestre, ou aquele que instrui, aquele que prepara. Exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas. Fechando aí, observe, entretanto, o judaísmo, observe, a lei teve o seu papel importante de conduzir o ser humano a Cristo. Aí vem, entretanto, o judaísmo. Quando fala judaísmo aí, quer ver, a religiosidade transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. E aí? O que eu agrego sobre esse ponto? Observe, minhas irmãs. Meus irmãos, eu trago a seguinte observação sobre esse ponto 1 do tópico 2. O que a expressão da lei significa? Eu faço a seguinte observação. Em sua essência, a letra da lei, como já vimos, era a verdadeira palavra de Deus, a qual Jesus obedeceu, dando-lhe grande valor. Todavia, a letra que matava, olha só o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, a letra que matava era o quê? Era um sistema criado pelos escribas e fariseus como normas pesadas, requintadas, de tantas exigências, usadas de modo impróprio, que levaria o homem à morte. Quando fala a letra da lei, a letra que mata, era a interpretação equivocada que os doutores da lei faziam na época. Em Romanos 7,12 diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porém, detalhe, a lei não salva. Ela mostra que somos pecadores e ela fala da necessidade de um Salvador. Esse foi o papel da lei. Porém, os escribas e fariseus torciam a lei, Torciam a lei. Em Mateus 23, Jesus diz aos escribas, aos mestres da lei, aos religiosos da época: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha o detalhe: e desprezais o mais importante da lei,
que eles desprezavam? O juízo, a misericórdia e a fé. Então, observe, e aí Jesus diz, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. O que Jesus está falando? Olha, vocês deveriam continuar dizimar, deveriam ser bastante criteriosos em cumprir com suas obrigações, mas jamais dissociar da justiça, da misericórdia, dos princípios, do amor, conforme a lei determinava, né? Então, observe que o erro deles era exatamente dar muita ênfase a uma parte e esquecer a outra. Será que isso não está acontecendo nos dias atuais, meus irmãos? É um caso a pensar, né? Passemos agora para o ponto 2, estamos no tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Vimos aí o que significa a expressão letra da lei. Agora passemos para 2, a perspectiva teológica da lei. Aí, ó, para os judeus, a lei apresentava, lógico, sua completude por meio de uma tríplice divisão: lei moral, cerimonial e judicial. A lei moral, tá de azul aí, ó, envolve o quê? Os 10 mandamentos. Tá bem claro, né? Fala da ética, do comportamento e etc. Já a lei cerimonial referia-se à adoração. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, também tem Levítico. O livro Levítico é um livro que é o manual dos cultos, das cerimônias, dos sacrifícios, etc. E a lei judicial, que tem a ver com o quê? Com as responsabilidades civis, individuais e sociais do povo hebreu. E aí de vermelho, ó, pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento, olha o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, de que o homem, o ser humano, poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se. Isto é, era uma confiança extremamente na sua própria ação, nas suas próprias obras. Aí o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento, conforme está lá em Gálatas. Fechando de azul. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele aí é Jesus, oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, conforme João 14,6, mas principalmente Hebreus 10, que mostra que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele cumpriu a lei e implantou uma nova realidade, que é a chamada nova aliança, a qual nós fazemos parte. Aliança essa que foi efetivada no sangue do próprio Jesus, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, não é? Aliança que nos traz paz, que nos justifica, conforme Romanos capítulo 5, verso 1. E aí, o que eu coloco de mais informação sobre esse ponto 2 aí? Eu digo o seguinte, viu, minhas irmãs, observe. Quando Jesus dizia, em verdade vos digo, por meio de sua autoridade divina, estava reforçando, minhas irmãs e meus irmãos, a ideia de que a lei de Deus, isto é, quando fala que lei de Deus, isto é, a lei, isto é, o Antigo Testamento, ou a lei dos profetas, deve ser obedecido e cumprido em todos os seus mínimos detalhes. Em Romanos 15,4, diz que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino, foi escrito, Observe. Portanto, é importante que nós tomemos cuidado, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Tomemos cuidado para não desprezar o Antigo Testamento sob nenhum pretexto, ok? Por quê? Porque o Antigo Testamento é o Evangelho brotando, enquanto o Novo Testamento é o Evangelho já em espiga formada, completo, pronto para todos nós. É interessante, Portanto, os santos do Antigo Testamento enxergaram muitas coisas como que por um espelho obscuramente. Porém, todos contemplavam pela fé o mesmo Salvador que no futuro veio, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio salvar a todos nós. Então é importante, observe que Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, verso 31, diz, olha o que ele diz. Diz Paulo, anulamos a lei? Aí Paulo responde, não, de maneira antes confirmamos a lei. Que lei Paulo está confirmando? A lei aqui tem a ver com aqueles princípios que Jesus veio resgatar
dando a interpretação equilibrada e sensata ao que a lei dizia, coisa que os fariseus não faziam. Muito bem, maravilha. Vamos para 2.3, a lei e a verdade do Espírito. Está aí em tela. Vamos lá, meus irmãos. A lei e a verdade do Espírito, né? Ok? Está aí. Aí vem. Está bem claro aí. Aí está de azul. Nosso Senhor, isto é, Jesus, cumpriu todo o Antigo Testamento, já falamos, obedecendo perfeitamente a lei, cumpriu os tipos, sombras, símbolos, etc. E a causa dessa realidade perfeita foi a morte sua substitutiva. Lembra de João? João, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho deles, quando Jesus foi para o batismo, né? Aliás, João disse que João Batista, olhando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Pois é, Jesus veio para exatamente cumprir todos os tipos, tudo que a lei determinava. Em conformidade com esse evento, salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, não mais na letra pesada da lei. Detalhe, a letra pesada da lei era a forma errada de interpretação, que gera morte, tá bom? De vermelho, ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavra registrada em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. Então, observe, a lei antiga, a lei mosaica, estava gravada em pedras. Na nova aliança, isto é, a antiga aliança, a lei era gravada em pedras. Na nova aliança que Cristo nos outorgou, a lei é gravada em nossos corações pelo Espírito Santo. Está aí, ó, o Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. E aí eu quero trazer algumas informações sobre esse ponto 3, né? A lei é a verdade do Espírito. Observe, minhas irmãs, na expressão a letra mata, mas o Espírito vivifica, conforme a segunda carta aos Coríntios 3,6, observe, isso que é importante. Porque existem pessoas dizendo que isso aí tem a ver com a teologia. Nada a ver. Isso aí é outra coisa. Observe, ó, a letra que mata, a qual Paulo falou, se referia à lei, quando interpretada inadequadamente, de forma intolerante e cheia de legalismo pelos escribas fariseus, conforme Mateus 23. Ok? Observe. Não é a letra da lei, detalhe, não é a letra da lei que muda o coração da pessoa, mas sim o Espírito Santo, que através da palavra, da mensagem da lei, quando aplica ao coração do ser humano, aí sim é que há mudança. Continuando. Sem o Espírito Santo, o homem, o ser humano, só poderá obedecer à lei superficialmente e exteriormente. É o que acontecia com os legalistas da época de Jesus, não é? Continuando, mas com o Espírito, habitando em nós, o ser humano é capacitado a cumpri-la em uma genuína obediência. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele disse, sobre o papel do Espírito Santo, que usa a palavra para nos santificar e etc., nos avivar e nos renovar, Paulo está citando os profetas do Antigo Testamento. Quer ver exemplo? Lá em Jeremias 33, o profeta disse: este é o concerto que Deus fará com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só o detalhe: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Aí diz mais o profeta usado por Deus: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que o profeta aqui, Jeremias, está dizendo? Olha, virá um dia em que Deus fará um concerto com o seu povo, aonde a lei não mais estará escrita na pedra, mas no coração. É lógico que essa profecia se cumpriu em Cristo Jesus. Observe, quando o profeta Jeremias profetizou isso, o contexto é o que era. O povo de Israel, o povo de Judá, estava cada vez mais se encaminhando para a destruição por não obedecerem, por não viverem a essência da lei. Por quê? Porque não tinham o poder do Espírito Santo para tal. Em outras palavras, buscavam se apoiar apenas na letra. E ainda nós temos um outro profeta que fala bem sobre a lei
e a verdade do Espírito. Profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 20, capítulo 36, verso 26, ele diz, e vos darei, olha só, é o profeta Ezequiel, um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E aí vem um detalhe, e porei dentro de vós o meu espírito, olha aí, e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei os meus juízos. Isso aqui foi uma palavra profética. Quando o profeta ele foi usado por Deus para ministrar essa palavra, o povo estava no cativeiro. Ele está junto com o povo no cativeiro, com a parte do povo, né? Então, por que no cativeiro? Por causa da desobediência à lei. Então, no futuro, Deus vai mudar a situação. Vai vir uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto, que vai substituir a lei de Moisés. E nesse novo concerto, o Espírito Santo vai estar nos corações, capacitando as pessoas a obedecer. É isso que nós estamos vivendo, minhas irmãs. Meu irmão, minha irmã, você é templo, nós somos templo do Espírito Santo. Ele nos ajuda a viver a essência da palavra de Deus. Muito bem, queridos, passemos agora para o último ponto do tópico 2. Estamos no tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Vimos 2.1, o que expressa a letra da lei. A letra da lei significa toda a lei, toda a palavra de Deus. É óbvio que na época de Jesus foi deturpada, Depois vimos a perspectiva teológica, falamos sobre a lei e a verdade do Espírito. Agora, por último, qual é o propósito da lei para o discípulo de Cristo? Veja em tela, por favor. Qual é o propósito? Dito isso, qual é o propósito? Observe que está em tela clara, de azul aí, Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos? Aí o apóstolo, o nosso doutor Paulo, esse sim tem todas as condições, ele é o único que pode responder com clareza, Ele responde a essa questão mostrando que a lei é santa, como já falamos, está estabelecida, se cumpre no amor, e opera atualmente por meio daquilo que nós já falamos, do Espírito Santo, que dinamiza, que dinamiza a vida interior do cristão, conforme está em Romanos capítulo 8, Diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, Aí vem de vermelho, portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. É isso aí, E aí, eu quero apenas trazer uma observação sobre esse último ponto, mas aí está a síntese. Qual é a síntese, então, do tópico 2, ou do tópico 2, A síntese é, letra da lei diz respeito, não esqueçam, ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração. Então, a letra da lei tem a ver com o quê? Com a lei descrita no Antigo Testamento. E a verdade do Espírito tem a ver com o quê? Com a forma como o Espírito Santo aplica aos nossos corações a mensagem da palavra do Senhor. Agora, um detalhe, minhas irmãs e meus, Jesus cumpriu a lei cerimonial, toda a lei, toda a lei, cerimonial, civil e a lei moral. Sobre a lei moral, Jesus, nas próximas lições, vamos ver que Jesus reinterpretou, deu um novo significado, deu um novo sentido, jogou mais luz, graças a Deus. Passemos agora para o último tópico, o tópico 3 da nossa lição, que tem como tema a justiça do reino de Deus. Vamos lá? Aí está em tela, muito bem. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Observe que em Mateus capítulo 5, vou ler aqui para versículo 18, Mateus 5,18 diz, Mateus 5, 18, 19, 19, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aí, porém, que os observar e ensinar, isto é, aqueles que de fato ensinam, observam, vivem a realidade, será considerado grande no reino dos céus. Está bem claro aí, mostra que são considerados grandes no reino dos céus os que se acham fiéis.
né? Cumpridores de toda a lei, aqueles que ensinam de forma equilibrada, sensata, viu, pregadores e ensinadores? Tem muito cuidado, viu? Quem ensina, quem prega, quem diz que é intérprete da lei ou da Bíblia, da palavra de Deus, busque ter equilíbrio, né? Nada de exagero. Não sejam como os escribas e fariseus, né? E aí, consequentemente, são rebaixados à condição de menores, o que negligenciam, né? Aqueles que, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que dizem que sabem tudo, né? Porém, interpretam a seu bel prazer a Bíblia. Voltando à tela aí, ainda eu quero destacar um ponto, aí no ponto 1 do tópico 2, observa aí, de vermelho aí, Assim como os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir, olha só, e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma e aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Agora sim, eu quero jogar alguma luz sobre esse ponto aí, dizendo o seguinte, observe o detalhe que eu quero trazer para vocês. É que entre os rabinos, detalhe, irmãos, né? Entre os rabinos judeus se fazia a divisão da lei em 613 mandamentos. Havia os que eram negativos e positivos. Do lado negativo, se tinha um total de 356 mandamentos. E do lado positivo, 248 mandamentos. Era uma batalha entre os rabinos, os escribas, os doutores da lei, não é? Ok? E isso fazia com que constantemente surgissem debates acalorados, que o diga, às vezes que Jesus foi interpelados pelos escribas, pelos doutores da lei, né? E Jesus deixa-os falar e dá aquela resposta bem contundente. Observe, o ensino e a interpretação que Jesus fez da lei, detalhe, o ensino e a interpretação que Jesus fez da lei não seguiu de forma nenhuma os parâmetros do judaísmo, que era frio, trivial, intolerante e cheio de legalismo. O que aprendemos aqui? Aprendemos o seguinte, meus irmãos, que aquele que procura praticar, quando eu falo aqui, eu falo para professores de escola dominical, pregadores, seja quem for, aquele que procura praticar e ensinar os mandamentos conforme estão escritos, como ensinado por Jesus, será grande em seu reino, como servo de Cristo, como cristãos, como pregadores do Evangelho, como pessoas responsáveis para mostrar para este mundo o projeto de Deus, né? Nós devemos guardar a palavra de Deus e ensiná-la aos outros como realmente deve ser ensinada, com equilíbrio, com sensatez. Você pode ter o título que tiver, pode ser doutor em teologia, pós-doutorado, o que importa é interpretar com equilíbrio, fazer uma boa exegese, sem exagero, né? Dizer o que o texto diz e não colocar no texto ou fazer do texto apenas uma plataforma para dizer o que quer. Isso é preocupante, foi isso que os judeus da época de Jesus faziam. E por isso mesmo, Jesus disse que eles seriam, infelizmente, dignos do reino dos céus. Continuando, vamos lá, 3.2, a justiça do reino. Conforme está em tela, vejamos, estamos no tópico 3, a justiça do reino de Deus. Vimos quem é grande no reino de Deus. É aquele que cumpre, que vive a palavra do Senhor, né? E agora vejamos que justiça é essa, a justiça do reino de Deus. Aí em tela, observe, a compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus, quando digo judeus aí, principalmente os mestres, os escribas e fariseus, para justificar a si mesmo. No Novo Testamento, há exemplo a esse respeito. Por exemplo, o jovem rico, ele agiu assim para atingir, não é? O supremo bem. Jesus disse, olha, conversando com aquele jovem rico, conforme Mateus 16, o jovem, eu cumpro todo, eu faço tudo que está na lei, eu cumpro tudo, porém Jesus disse, né? Então vai, vendo o que tem e dá ao pobre. Aí o jovem ficou meio contristado, né? Ele não vivia a essência da lei, que é a misericórdia e o amor. Também nós temos o exemplo também do fariseu, né? Que por meio de sua justiça própria, achava que era melhor que o publicano. Lembra o fariseu e o publicano orando, né? O fariseu, eu não sou como esse publicano, tá. Observe, que religiosidade de fachada. Vamos ter muito cuidado com isso, né, meus irmãos? E temos aí o sacerdote levita, né? Aquele estranho que estava ensanguentado numa certa estrada, e aí passa o sacerdote, passa o levita, e
né? Por causa da sua religiosidade, fica de lado. Aí veio o samaritano. Vocês conhecem a história, né? Então, observe que isso aí demonstrava o quê? Uma religiosidade apoiada numa justiça própria. Esse tipo de religiosidade não agrada, não edifica e não leva ninguém a lugar nenhum. De azul, mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus, ela não é aparente, não é de fachada, ela é interior, ela é moral e é espiritual. E, portanto, não se trata, né, daquela velha justiça exterior, cerimonial, legalista, que os fariseus, que os judeus da época faziam e que muitos cristãos ainda hoje fazem. Né? Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas. É uma justiça mais sublime, né? É a justiça que parte de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo rendido ao Deus. Fechando a síntese do tópico aí, ó. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Fechando aí, eu quero trazer a observação sobre a justiça do Reino de Deus. Observe que em Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Queridos, vamos ter muito cuidado, ok? E aí vem um detalhe interessante. A justiça proposta pelos escribas e fariseus estava baseada naquilo, já dissemos, vou repetir, que é aparente, superficial, é externo. Não envolvia o coração transformado, pois procuravam justificar-se a si mesmos através de ações, atitudes, certos tipos de vestuário e etc., não é? Portanto, a justiça requerida por Cristo, que começou a ser dita, essa justiça, ela começou a ser dita, querido, em Mateus capítulo 5, lá nas Beatitudes. No Mateus 5, 6, Jesus diz o seguinte, ó, 5, ó, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É dessa justiça que a gente está falando. Mas a justiça só acontece através de um coração transformado, rendido aos pés do Senhor Jesus. Observe, observe que a justiça ensinada por Cristo não exalta o ego humano, não exalta, pois sempre busca a glória de Deus. Fechando, a justiça dos cristãos, queridas e queridos, meus irmãos, não é externa, não é teatral, como a dos escribas e fariseus, antes é interna, é sincera e real. Não é uma justiça apenas em aparência, que nada disso é suficiente. É uma justiça que parte de um coração justificado, de uma alma justificada por Cristo, de um coração rendido, de um coração que olha para as pessoas com o olhar de Cristo, com o amor de Cristo. Essa é a justiça que Deus quer que haja em nós. Muito bem, chegamos à conclusão. Vimos a lição de hoje, né? O tema da lição de hoje é Jesus, o discípulo e a lei. Vimos no tópico 1, Jesus cumpriu toda a lei. Graças a Deus, né? Que ele cumpriu toda a lei, nós precisamos cumprir. 2, vimos que a letra da lei diz respeito ao Antigo Testamento, né? À lei mosaica, aos profetas, e vimos que essa letra, por ser mal interpretada pelos fariseus doutores, levou muitos à destruição, à condenação. E vimos que a lei ela tem o seu valor quando ela é, através do Espírito Santo, aplicada aos corações. Fechando, vimos a justiça do reino de Deus, vimos que temos que ter muito cuidado, que quem é grande no reino dos céus é aquele que exatamente faz, segue e anda conforme os princípios da palavra, ou em outras palavras, é aquele que segue as orientações de Jesus. Sim, a esses é dito que estes herdarão o reino dos céus. Conclusão, vejamos aí em tela. Diz aí, ó, Jesus não veio para desfazer a lei, já vimos isso, e nem viveu como legalista, não é? Ele não veio, detalhe, para desfazer a lei e nem veio como legalista. Quer dizer, ele não viveu os extremos. Ele não foi um agitador, que era contra a lei, e nem muito foi um legalista, que buscava, através da lei, viver uma vida totalmente alienada. Porém, ele soube conservar o que havia de bom
na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. O que é isso? Jesus, ele aproveitou que havia de bom na antiga lei, deu um novo sentido para os dias atuais. É isso que temos que fazer. Não podemos menosprezar as coisas boas do passado. Agora temos que fazer uma contextualização. Fechando, nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos, meus irmãos. Por quê? Pelo Espírito Santo, né? Abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos caminhando para o término. Minhas irmãs, meus irmãos, vimos a lição muito fácil, né? Vimos que a lei se cumpriu em Cristo, Jesus cumpriu a lei. E quando ele disse, né? Quando ele iniciou, ele convidou os discípulos para a celebração da ceia pascal. Lá, em meio à ceia pascal, ele pegou o pão, pegou o vinho, deu um novo significado e disse: este vinho, este simboliza o sangue da nova aliança. Quando ele disse nova aliança, toda aliança mosaica, todo pacto com Moisés, tudo ficou para trás. Ele cumpriu e deu uma nova realidade. Realidade essa que em nossas vidas é implantada pelo poder do Espírito Santo. Portanto, irmão, Jesus não veio para desautorizar a lei, mas para cumpri-la. Não veio refutar os profetas. Jesus veio para ser a essência de tudo aquilo que a lei e os profetas disseram e para nos dar vida e vida com abundância. Minhas irmãs, meus irmãos, agradecemos a todos, queremos orar por todos e estaremos agora caminhando para o término. Pai, pedimos a Tua bênção sobre todos os nossos irmãos e irmãs. Abençoe, Pai, essa lição, que ela seja um instrumento de bênção, de orientação e de inspiração para todos, tudo para a Tua glória. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. Até a próxima. E 2022 é o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.